Virus na área. O dia de hoje, família, estamos com Assassination Classroom, segunda temporada, episódio 11, família. Já sabem, deixa seu like e seu comentário pra gente continuar trazendo, É isso aí, né? família. Apoia pra gente continuar no YouTube. Sem mais, play. Os alunos da classe A se esforçaram ao máximo. Estamos satisfeitos com a nossa vitória no festival. Ah, é? Parece que foi bem apertado. Mas isso só porque a classe E tinha um plano de batalha. Ganhar com uma margem grande teria sido impossível. Incorreto. Hã? Eles tinham um restaurante. É muito fácil espalhar rumores sórdidos. E um caso de intoxicação alimentar teria acabado com eles. Negligenciou o esforço. Tá falando sério? A gente tinha que ter mexido na comida da classe E? Espero que não se ofenda, senhor. Mas a sua educação é contraditória. Eu não sei de que maneira, mas a classe E se fortaleceu muito rápido em apenas um ano. O suficiente para competir com a classe dos escolhidos. O que é mais irritante é que eu senti que as minhas habilidades também melhoraram. Não dá para negar que eles se tornaram a minha motivação. Dito isso, meus amigos, eu sei que essas Peões ia falar? me tornaram mais Você forte. ia chamar a gente de peões? É! Você não se torna forte vencendo os fracos. Essa é a minha conclusão e é onde me separo do caminho que me ensinou, pai. Por favor, Asano, você poderia nos deixar por 3 minutos? Eu gostaria de falar com seus 4 amigos aqui. É só uma conversinha. Hã? Medo. Não se preocupe, Asano. O que pode acontecer em 3 minutos? Tchau! Soubessem como é cozudo. Mas o que tá acontecendo? Pode entrar, Asano. 3 minutos, hein? Ei! Céu! Fez uma O que você lavagem fez? nos caras. Eu só abanei as chamas do ódio deles. Bastou sussurrar apenas uma palavra ou 3 para essas suas conexões ruírem. A força que eu ensino não é nada frágil. Vou cuidar dos exames do final do semestre. Sem essa força, você precisa de significado e mérito. Vou te ensinar terá exatamente falado. isso desde o princípio. Que? Agora fiquei curioso. Mas será que vai mostrar? Talvez, né? Sim, Meu vai pai ter. Não vai deixar isso em off. Desde que eu consigo me lembrar, a minha casa tem sido uma sala de aula. O meu pai é o professor e eu sou o estudante dele. E quando não tinha nada em particular para me ensinar, a gente não conversava. Pare aqui, por favor. Sim, senhor. Ei, é bom ver que você está bem. Nesta cidade, no entanto, a mudança está no ar, eu posso sentir. Em tempos assim, sou a favor de fazer uma boa grana. Aqui estão alguns trocados para você também. Para as suas amadas apostas. Esse é o único jeito de poder sentir o prazer de estar vivo, apesar de ter sido eu quem te ensinou isso. Mas... espera um pouco, poderia repetir, por favor? Eu preciso de mais 1 bilhão. Esse assassinato está mesmo esquentando. Quem sabe o que pode vir a acontecer? Preciso considerar os riscos aos meus estudantes. E custa dinheiro manter os segredos. Eu estou aqui já faz bastante tempo. Então consigo dizer que vocês estão avançando com um plano maior. Mas isso não quer dizer... Já chega, Sorakawa. Quantas vezes mais vamos ser persuadidos a dar mais e mais suborno? Até março, vamos ter dado a ele muito mais do que a recompensa. Lembre-se de uma coisa. Ele permitiu que nós usássemos a escola de bom grado. Podem transferir para minha conta, por favor. Mas que instintos aguçados. Ele entendeu que temos um novo projeto de assassinato em progresso. É um homem incrível, que tem todo o Ministério da Defesa na palma da mão dele. Tremenda cara de bosta. Certo? Agora para uma revisão geral do ano que passou. Em seguida é a batalha dos trabalhos escolares. Tá preparado para assumir o topo, Karma? Fala-se, menino. Vai saber. Idiotas que nem eu não entendem coisas difíceis.
Para os seus exames do primeiro semestre, eu dei a todos o objetivo de alcançarem a lista dos 50 melhores. Me desculpem por isso, eu fiquei impaciente e queria resultados, e eu não contava com o fato dos seus oponentes serem tão fortes. Mas as coisas são diferentes agora. Vocês amadureceram mentalmente e em espírito, já devem ser capazes de alcançar os seus objetivos, mesmo diante de qualquer obstáculo ou contratempo. Com a cabeça erguida, todos vocês vão chegar na lista dos 50 melhores. Vão receber os seus passes de volta para o campus principal e vão se graduar como classe E. Eu tenho uma coisa para falar para vocês. A classe tem um novo professor. E vocês não vão acreditar quem é. A partir de hoje, vou assumir as aulas de vocês. Boa sorte para vocês da classe A. Então chegou a isso. Honestamente, eu não quero fazer parte daquela educação de lavagem cerebral. O carisma estranho dele, que controla as pessoas com as palavras ou um olhar. As habilidades de ensino dele ficam par a par com a velocidade Mach 20 do professor Se o Poro. diretor é o professor deles, provavelmente já perderam a vontade de desafiá-lo. É 10 vezes mais fácil que nossas lições normais, mas 20 vezes mais rápido. Hashizumi, Tanaka, Fuji, Kondo, Okuno. Parece que ficaram um pouco para trás. Como ele sabe de costas pra gente? Mas, peraí, tá rápido demais, gente. Talvez se estivéssemos no nível dos grandes 5, mas isso é impossível pra gente. Você está pensando que é impossível porque não sabe o que significa lutar. Por que não conversamos no corredor por 3 minutos? Putz, por Vamos 3 ter uma minutos. conversinha. De novo, isso Nossa, que cara cozudo. Vocês não estudam apenas pelo próprio bem. Vão se tornar ainda mais poderosos do que a classe E e vão destruí-los. Quando as séries inferiores virem vocês da classe A fazendo isso, eles vão saber que estavam certos. E se voltarão para se juntar à sua classe. Suas ações vão aumentar o nível da humanidade. Ah, e Asano, pode ir para casa e estudar sozinho. Com suas habilidades, você vai se manter no topo se ficar atento. Vou liderar o resto da classe, de agora em diante. Sabe, eles são um pouco parecidos. O diretor e o professor Koro. Como assim? Os dois têm poderes extraordinários, mas ambos são professores normais. Com o raciocínio rápido do diretor, ele poderia ter se tornado primeiro-ministro ou um bambambam dos negócios, mas ele se dedicou à educação em apenas uma escola. Não é à toa que ele seja tão implacável. É o Asano ali? Foi chutado pra O que fora você quer? pelo próprio Você pai. não é o tipo de pessoa que iria nos observar. Me dói no fundo da alma dizer isso. Mas eu tenho um pedido a fazer. Eu vou direto ao ponto. Aquele monstro. Eu quero acabar com ele. Amiga! Mas é claro, não é fisicamente que eu vou conseguir fazer isso. O que eu quero, de verdade, é matar suas políticas educacionais. Suas políticas educacionais? Como assim? De um jeito muito simples. Quero que a classe E pegue os primeiros lugares nos próximos exames de fim de semestre. Eu vou estar em primeiro, é lógico. Mas notas excelentes não significam nada vindas de um estudante excelente. Mas se detritos como vocês aparecerem na classe A, vai ser um baque para a política educacional dele. Escuta, Asano. Eu fiquei sabendo que você e ele têm uma relação fria. Você, por acaso, tá nos dizendo pra negar os métodos do seu pai? E nos afastar dele? Não entendam errado. Seja forte o suficiente para derrubar o seu pai. Ou assim me foi ensinado. E agora é hora de colocar isso em prática. Eu não sei quanto ao resto. A nossa relação é assim. Mas esse não é o caso para estudantes inferiores. Nesse momento, a classe A é o inferno. Então, isso é tudo por hoje. Lembrem-se de revisar a matéria. Bizarro, velho. Tendo ódio pela classe E como único suporte, ele tá fazendo com que eles estudem além dos limites. Se eles ganharem dessa maneira, vai ser o único método em que confiarão de agora em diante. Não dá pra ganhar muita força só odiando, desprezando e enganando os inimigos.
Até oponentes como vocês ainda vão dar trabalho para eles. Eles ainda vão continuar meus servos no colegial. Mas se a força deles for desigual, eu não vou conseguir comandar todos. Às vezes a derrota pode abrir os nossos olhos. Então, por favor, deem uma derrota apropriada ao meu pai e aos meus amigos. Ele não tá escondendo a sua natureza arrogante porque tá falando com o coração. Essa grande bola de orgulho chamada sábio está se curvando diante de nós. Ele tá mesmo muito preocupado com alguém, fora ele mesmo. Isso é hora pra se preocupar com outras pessoas? Não vai pegar o primeiro lugar porque eu vou tá. Eu te avisei. Da próxima vez a classe E não vai pegar leve com vocês. Eu vou ser o número 1 com o resto da classe E logo abaixo de mim. Eu diria que o próximo lugar ficaria ótimo pra você. O Karma avisou, ele vai pegar o primeiro lugar. Só não deixe que seja como da última vez. Ah, pelo menos tente ser melhor do que eu, tá? Asano, estamos dando o nosso melhor pra vencer esse tempo todo. E vamos fazer isso dessa vez também. É assim que sempre foi pra gente e pra classe A. Ficamos felizes se vencemos e frustrados se perdemos. Fora isso, não precisamos de classificações. Será que só isso já não basta? Nós vamos fazer de novo o nosso melhor. Para que vocês também fiquem felizes de nos enfrentar. Não pensa muito nisso não, só vem pra cima. Como se quisessem matar a gente. É isso que dá toda a graça. Parece divertido. Nesse caso eu vou lutar sem as luvas também. Isso tudo é pra uma prova de matemática. O diretor disse pra juntar as questões mais difíceis de todo esse material. Tudo isso pra uma prova de fundamental. Dá pra entrar na universidade mediana com isso. Quão alto eles querem deixar o nível dos estudantes, afinal? É raro ver você por aqui. Como? Eu não fiz nada de errado. Professor Koro. Ah, eu sei. Você vai usar de métodos tradicionais até o fim. Você não iria tentar usar de truques baratos nessa altura do campeonato? Essa provavelmente será a nossa última batalha de educação. Isso é um agradecimento por não rejeitar a minha presença e por aceitar a minha presença aqui. Ó que gostosinho. Um é pepino. Me diga, professor Koro. Essa é a primeira escola que dá aulas, não é mesmo? Ué, como percebeu? Você me parece meio amador. Não diz nada sobre o porquê de ter se tornado um professor. Talvez me conte quando eu vencer. É que não tem muito o que contar. Sendo sincero, tem apenas duas razões para uma pessoa ter vontade de ensinar algo. Ou ele quer passar os seus sucessos para frente, ou quer passar os seus fracassos. Ou as duas anteriores. Qual das duas é a sua, diretora Sam? Fala aí. Bem... São daqui uma semana. A gente estudou até dizer chega. Perguntou para os clones do professor Koro tudo o que a gente não entendia. O professor ficou tão ocupado que os clones começaram a ficar deformados. Australopithecus, Homo erectus, bem erectus. Então o dia da batalha chegou. Nossa, esses caras viram zumbi. Por que eles estão olhando assim pra gente? Tem toda uma motivação envolvida aí na classe A. E aí, vai vencer todos eles? Quem sabe? Se algum deles planeja mesmo me matar, isso talvez me desacelere. Era a hora do duelo entre alunos, cuja sede de sangue tinha sido alimentada por 2 monstros. Nós nos mataríamos no papel. Se tivermos resultados ruins aqui, provavelmente não vamos conseguir pra manter inglês nossa tá cabeça bem erguidas. mesmo. Mesmo que a gente consiga cometer a classe do assassinato, onde nós matamos enquanto o professor ensina. Em inglês me E assim sonaria, como ele né? ensinou, encontramos nossas segundas lâminas. E se não conseguirmos mostrar isso para o nosso alvo, não podemos nos formar. Tempo esgotado. Não adianta, eu não consegui fazer todas. Além das questões estarem difíceis, tem muitas outras questões. A prova de escuta foi insana. Acho que nem a professora Beach tem esse tipo de vocabulário. Foi só a primeira prova e a gente já estava cansado desse jeito.
E inglês era a minha melhor matéria. Essas provas são pra valer. A linha de corte deve estar mais alta do que nunca. Se alguém da nossa turma conseguisse uma nota perfeita, seria um milagre. O que significa que essas provas vão deixar nossas posições bem claras. Toma! E aí, como tá a classe A? Eu dei uma olhada durante o intervalo e, cara, eles estavam fervendo. Concentrados e focados por gente doida. Acho que é essa a força que o ódio pode ter. Japonês. Como se fosse um português aqui, né? Não sei se... Sim, porque estão treinando a mesma língua, como se fosse um português aqui. Mas será o nome... Hitsu! Eu já soube de tudo. Nós temos que estar entre os 50 melhores alunos. E é você? Sim, os 50 melhores é aquela alunos. que representa... É a Hitsu pirata. É, mas foi a Hitsu verdadeira que explicou desse jeitinho. Que pra alcançar esse objetivo, precisa de quem tira notas baixas como eu se esforçar bastante. Nós vamos ter que dar um jeito. Com a quantidade incomum e a dificuldade dessas questões, Pô, os caras estão você fazendo precisa tipo o manter um Enem ritmo aí. desde o começo. Maluco. Se hesitar sobre onde atacar, vai ficar encurralado antes mesmo de perceber. Matéria cuzuda, esquece. Parece que aquele com quem a gente mais preocupava Nossa é sempre senhora. Dá dor de cabeça. Caramba, o Terasaka tá levando a sério. É questão de probabilidade de dado. Está acabando com ele com força bruta para passar por todas as respostas possíveis. Uma por uma, ele não usa uma equação de combinação? Não, é uma boa estratégia para um estúpido simples e honesto como ele. Se hesitar enquanto está procurando por eficiência. Às vezes é muito mais rápido dar logo o primeiro golpe e esmagar todas as opções de cara. Quando tem isso aqui, não hesite. Use a estratégia que eu acabei de ensinar. Simplicidade é o seu forte. Um feito de força como esse combina com você, que é meio tapado. Que meio tapado? Eu sou um idiota, mas ele não pode me tratar como um. A gente pode aprender um monte só com a burrice dele. Somos a classe dos excluídos, não precisamos ser legais. Vamos ter que acabar com isso rápido e sujo. Se aproxime da fraqueza do seu alvo. Vocês podem enfraquecer em um round se acertarem o bastante, mesmo que não consigam a resposta certa. Se o seu método estiver correto, pode pelo menos tentar pegar uma nota parcial. Beleza! Isso deve ter funcionado! Não tem tempo pra revisar, galera! Vamos pra próxima! Que a matéria será? Qual? Ih, pelo visto é mais difícil. O que é isso? Uma questão de relação de recorrência no final da prova? Eu achei que isso era só boato. Mais uma coisa dessas em uma prova de fundamental. Deu ruim! Deu ruim! Deu ruim! Não funciona! Karma! Tem que usar uma solução particular. Eu ensinei como na semana passada. Fora as aulas normais, dessa vez eu fiz os estudantes ensinarem uns aos outros as suas melhores matérias. Ensinando outra pessoa, você aprofunda os seus conhecimentos e, mais do que nunca, fortalece o trabalho em equipe. Isso teve um efeito imediato no Karma, em particular. Isso cobriu o que faltava a ele e deu um toque final perfeito. Mas, professor, eu acho que o garoto Asano também é muito bom. É? Ele não é mais o responsável por melhorar a classe A. Então ele aproveitou para afiar a própria lâmina com as forças que economizou. Essa é uma outra forma de responder à força, ainda que eu não saiba qual é a melhor. Eu também sou meio burro. Então agora uma cena mostrando o Coliseu e um buraco negro. Pra ilustrar tudo que eu falei, né? Vai ficar dentro. É isso, cara. Pra ilustrar tudo que eu falei. Vocês têm que se acalmar e resolver. Devem conseguir tirar pelo menos
Uma nota parcial. Eu vou conseguir todas as respostas certas. Shin Karma. Sim, Shin Karma. Muito bem. Como eu devo acabar com ele? Tá muito bom, família. Muito bom. Deixa seu likezão, seu comentário pra gente continuar trazendo, É né, isso aí, Liliana? família. Apoia pra gente continuar no YouTube. Me faz lembrar a época de escola, nas provas, como eu sofri. Matemática, quando era de colocar xizinho, eu colocava na maioria C de correto. Pois é, família, mas nos vemos no próximo, pé. Amamos vocês, valeu. Valeu.